agora falando sobre defesas e contra-ataques a partir do single leg, tá? Então a primeira defesa que a gente vai fazer são defesas quando ele está desconectado, tá? Primeira coisa que eu preciso ficar atento é no nível dele. Se ele está no nível muito baixo, eu estou no nível alto, vai ficar ruim. Então eu preciso igualar meu nível ao nível dele caso ele esteja baixo. Preciso usar minhas mãos como um hand fight para evitar que ele chegue. Então a primeira situação ele vai tentar chegar no single leg, eu vou usar minhas mãos no ombro, simplesmente para afastar. Essa é a primeira possibilidade. A segunda é, ele chegou por um acaso na minha perna, então eu não consigo mais tirar para trás, mas eu consigo tirar para o lado e retornar. Então a gente só vai trabalhar essas duas situações. A primeira, consigo tirar de frente, e a segunda, ele já conectou, eu vou ter que tirar de lado e virar de frente para ele novamente. Então a gente vai aquecer fazendo essas situações e a partir daí a gente começa a trabalhar depois com situações conectadas, beleza? Nesse momento a gente vai trabalhar com situações que as pegadas já estão feitas, tá? Então eu tô com a pegada feita e ele também. Meu controle de distância acontece quando eu tô com as pegadas, então eu consigo tanto empurrar quanto puxar. Então o que vai acontecer? Normalmente ele tenta fazer um single leg na perna que está na frente, então quando ele vier na perna que está na frente, eu uso a mão que está no ombro dele para dar espaço, ao mesmo tempo que eu recuo a perna. Então tenta chegar. Lembrando que se eu só tentar tirar a perna, pode chegar, muitas vezes eu não vou conseguir, tá? Mesmo que eu vire aqui de costas, como ele pode continuar, Arthur, mesmo que eu vire, como ele está muito conectado, ele não vai perder essa pegada, ele vai conseguir fazer uma transição agora, diferente de quando está desconectado. Solta essa mão. Quando está desconectado, é muito simples eu tirar e manter. Mas quando ele tem uma conexão, se eu tentar tirar e virar de costas, como ele tem a pegada aqui na gola, ele vai conseguir me acompanhar e vai acabar chegando no single nas costas. Beleza? Então nesse momento eu vou empurrar a mão que está na gola e só recuar, tá? Então ele chegou na situação de single leg, recuo e espero ele levantar novamente. Então mais uma vez. Então essa mão ela serve para criar essa distância, tá? Então toda vez que ele chega eu empurro, causando uma distância e recuo, fazendo com que ele fique distante da minha perna. Caso ele troque, eu vou fazer a mesma coisa com a manga, tá? Eu vou controlar para que ele fique de longe. Então se ele chegar na primeira perna, eu tirei, ele tentar fazer uma transição da segunda, eu tiro também. Lembrando que sempre minhas mãos criam distância, tanto a mão que está no bíceps quanto a mão que está na gola. Se eu estiver segurando gola a gola, mesma situação, ele chega em uma, tirei, se ele chegar na outra, tirei, eu sempre vou mantendo esse framing aqui, essa distância ao mesmo tempo que eu recuo as pernas, beleza? Então quem está fazendo, faz em uma perna, faz na outra, faz a transição das duas pernas, tá? E aí depois o outro já reinicia, beleza? Vamos nessa. A gente vai fazer uma situação que acontece logo depois que a pessoa faz um ataque de single leg. Normalmente quando ela faz um ataque de single leg, eu tenho dois fins para isso. Ou eu consigo terminar de jogar ela de cara no chão, né, fazendo transições para a luta de solo, ou ela levanta. Então, o que pode acontecer aqui? O Arthur fez a mesma pegada lá e eu tirei. Pode ser que ele aceite eu fazer isso com ele, ótimo, beleza. Ou a briga dele vai ser, depois que eu desconectar a perna, para se levantar. É o momento perfeito de arrastar e conectar um golpe na sequência. Então, por exemplo, vamos colocar que eu queira fazer um kataguruma. Ele chegou na minha perna, tirei, ele vai levantar. Arrasto e já consigo completar com o kataguruma. É um tempo perfeito que ele está em desequilíbrio. Chegou na perna, você recua, essa pessoa não consegue levantar equilibrada. Até ela levantar e se reequilibrar demora um tempo. Então no momento que ela levantar e for se reequilibrar, você começa a arrastar. Então de novo, ele segurou na minha perna, tirei. Quando ele for levantar, eu posso arrastar e conectar. Uma outra técnica que seja da minha preferência. Então agora o trabalho vai ser esse. A pessoa chega, tá? Eu vou desconectar e logo depois eu faço uma entrada na sequência, aproveitando esse gap que ela fez da ação de tentar fazer um single leg para subir, beleza? Ou caso a pessoa não levante, aí pô, tá ótimo, né? Ela já tá de 4 apoios, a gente vai terminar de afundar e fazer transições. Mas vamos agora, sempre que a pessoa fizer um single, ela vai tentar levantar agora, beleza? Vamos nessa. Arrasta em vez de encontro, vai arrastando. Ele já está levantando, então é mais fácil arrastar. Boa. E as reações? Ou fica no chão, levanta.
já chegou no single e está conectado, beleza? Então aqui o que eu preciso entender para eu começar a ter meus recursos de defesa, né? Quais as ações ele pode fazer a partir de um single? Primeiro, essa mão aqui é muito importante, porque essa mão ele pode, por exemplo, bater do lado da minha cabeça, ele pode migrar de um single para um double. Então, essa manga é importante que eu domine. Então, se ele estiver segurando nessa gola, eu já domino. Por quê? Se ele tentar chegar no double leg, eu seguro. Se ele tentar bater lá na minha cabeça, eu mantenho esse controle, tá? Outra coisa que é importante entender no single, pode segurar as duas aqui? Não, isso. É que muitas vezes ele quer levantar para poder ou jogar minha perna para cá ou jogar minha perna para lá. Se ele joga minha perna para cá, ele pode, por exemplo, varrer minha perna de trás. Entendeu? A mesma coisa nessa situação. Então, o que eu quero evitar? Que ele consiga levantar. Então, uma mão eu vou colocar segurando aqui, pode ser na faixa, ou segurando nas costas, pesando meu cotovelo para baixo, e a outra mão dominando a manga. Por quê? Tenta migrar para um double, por exemplo, difícil. Tenta levantar seu corpo, difícil. Então, boa parte das situações que ele pode me derrubar com single leg, aqui eu já consigo frear. E aí, minha busca depois disso vai ser ou pisar para baixo e desconectar, ou caso eu não consiga desconectar, sentir quando ele começa a me desequilibra. É começar a mudar meu pé de direção à medida que ele vai me desequilibrando, tá? Eu particularmente gosto de deixar o pé aqui, tá? Nessa lateral, porque aqui é muito fácil dele conseguir levantar e me deixar numa situação ruim e eu ir para minhas costas. Então, minha defesa natural quando ele começa a se movimentar para me derrubar, eu migro para cá, que aqui eu consigo ficar um pouco mais pesado, tá? Então, de novo, ele chegou numa situação de single, já domino a manga e seguro a mão nas costas, tá? Se eu não dominar a manga, ele vai chegar num double, ou ele vai bater, por exemplo, do lado da minha orelha, fazendo outras transições, tá? Se eu deixar ele levantar, ele vai começar a jogar minha perna para os lados, né? E aí eu começo a ficar muito ruim também. Já começa a ser uma situação crítica. Então, antes de chegar nessa situação, eu mantenho esses domínios, beleza? Então agora o que a gente vai fazer? Fiz esses domínios, a pessoa que está aqui embaixo, ela vai tentar migrar pro double, vai tentar bater do lado da minha orelha, vai tentar ficar me desequilibrando e eu vou estar mantendo essas pegadas. Então vai lá, tu tenta me derrubar, pode tentar. Então eu quero que essa seja a ação. A pessoa de baixo vai tentando migrar para alguns ataques e a de cima vai tentando se manter. Pode fazer 30%, 40% agora, não precisa explodir 100%, só para a pessoa ir sentindo como ela se posiciona, beleza? Pode também soltar a mão para sentir, tipo, segurei, soltei a mão, vai para um double. Opa, ficou perigoso. Então solta a mão também da manga ou a mão das costas para você sentir o tipo de perigo que você estaria sofrendo para entender a importância dessas duas pegadas, beleza? Vamos nessa. Cara, você pode segurar nas costas ou na faixa, desde que você não deixe ele levantar. Se ele tentar levantar a cabeça, você mantém ele para baixo. Vai lá. Boa. Outro. Eu afundo com o cotovelo. Cara, nas costas já é o suficiente. Às vezes eu não acho a nuca, porque às vezes a cabeça dele está muito escondida. Boa. Agora que a gente entendeu como se equilibrar, a gente vai começar a fazer alguns tipos de contragolpes de um single leg, tá? Então, mesma situação, ele entrou no single leg, eu preciso estar com as mesmas pegadas feitas, tá? Então, a mão aqui pode estar nas costas ou pode estar na faixa, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora, né? A primeira técnica que a gente vai fazer é um sumigaeshi, tá? Então, eu vou pisar minha perna do lado da perna dele, tá? Enquanto minha outra perna que está aqui vai jogar ele para trás, né? Fazendo um ganchinho, uma raspagem. Então eu vou pular, ao mesmo tempo que essa perna eu vou jogar, beleza? Não solto as pegadas, tá? Para que eu consiga subir e me manter por cima, tá? Então essa vai ser a primeira ação que a gente vai fazer, né? É muito comum a pessoa que faz um single leg, ela por algum motivo começar a andar para frente, tá? Então isso acontece muito nesse tipo de situação, ou se ela andar para frente ou se ela estiver parado. Se ela estiver andando para trás, não aconselho fazer isso, eu vou cair e eu vou ser projetado ao solo, ele não vai cair. Então no jiu-jitsu vai ser 2 pontos para ele, tá? Então, nesse tipo de situação, eu preciso ou que ele ande para frente, ou eu começo a influenciar essa caminhada. De que maneira? Eu começo a dar um pulinho para trás, ele meio que vem me seguindo, tá?
tá? Então, eu posso dar alguns pulos para trás, quando ele me seguir, faço minha projeção. Mantenho a mão da manga, tá? E aí, por que eu mantenho essa mão da manga? Porque se eu não mantenho, ele consegue botar a mão no chão e voltar, tá? Então, volta, pode deitar. Se eu mantenho o controle da manga, ele não consegue voltar, tenta subir de volta. Ele não consegue, porque ele não consegue apoiar aquela mão no chão. Essa mão no chão, quando ele consegue, ele apoia e consegue voltar. Tá? Então é importante você manter essa manga segurando até o final. Então, mais uma vez, começa a dar pequenos saltitos, jogo, mantendo a mão da manga, beleza? Daqui eu começo a fazer minhas transições, beleza? Então, essa vai ser a primeira opção de contra-ataque direto que a gente vai fazer, beleza? Vamos nessa. Depois de direita... Beleza. Vamos falar sobre uma outra transição que também dá para ser feita, né, a partir do single leg. Lembrando que a gente está trabalhando com single legs quando, por enquanto, minha perna está por dentro, tá? Se eu tiver com a perna por um lado ou por outro, a gente tem outras variações. Agora, a gente vai manter minha mão na faixa ou nas costas e a gente vai começar a fazer uma ação de ultimata. E isso vai acontecer quando? Quando ele começa a andar para frente, tá? Eu vou começar a virar de costas e essa minha perna eu vou dar pequenos saltitos, projetando ele para frente. Então, quando ele começa a andar, eu começo a dar pequenos saltitos para que essa projeção aconteça, tá? Então, eu tenho a opção de fazer um Sunigaeshi, é claro, mas eu também tenho a opção de virar de costas para tentar técnicas igual ultimata, tá? Então, mais uma vez, ele andou para frente, eu vou virando de costas, tá? Essa manga eu puxo para mim, para fazer essa rotação de tronco dele, e essa perna que está lá eu vou dando pequenos saltitos, fazendo esse movimento. Beleza? Pode acontecer, se ele continuar segurando a perna, é isso aqui. Tá? Se ele não soltar a perna, ele vai continuar com essa mão presa enquanto eu faço essa ação de ultimata. Tá? E nada me impede de sentir também os desequilíbrios. Eu tô aqui, aí eu tento, Sunigaeshi, tá ruim. E aí eu tento fazer outras ações em relação ao Sunigaeshi e ultimata. Lembrando que o domínio das pegadas tem que estar intacto. Tá? Por quê? Se eu tento fazer um ultimata sem esse domínio, por exemplo, ele vai lá na minha perna de baixo, eu acabo sendo projetado. Tá? Então, nesse tipo de situação, é importante também manter minhas pegadas a todo momento, segurando aqui ou segurando na faixa também. Então agora ele vai andar um pouco para frente, eu viro de costas e começo a dar pequenos saltitos. Então é isso, estou nessa situação e aí eu viro de costas e começo a saltitar até que a projeção aconteça, beleza? Vamos nessa. Anda para frente, Arthur. Puxa um pouco mais a manga, fazendo como se você estivesse guardando uma espada. Estivesse colocando uma espada na cintura. Isso, na hora que for fazer. Ele vai desequilibrar mais. Puxa isso, como se ele fosse fazendo uma rotação do tronco dele. Isso. Boa, Arthur. Boa, continua puxando. Vai pulando, vai pulando. Olha, eu tenho que pular e continuar puxando até ele cair, tipo. Bravo, agora o Arthur está jogando a perna mais pro meio da perna. É mais pro lado ou mais pro meio? Cara, eu prefiro colocar mais pro lado, porque é como se eu estivesse levantando um pouco aquela perna, flutuando um pouco mais. Então, coloca, vira a sua perna como se você quisesse acertar a primeira perna dele e levanta. Isso. Isso, vai pro, isso, exato. Então, por isso que eu falei, você estava me equilibrando. Muito bom, Arthur. Beleza, vamos lá. Agora a situação é, minha perna passou para esse lado. Aqui eu vou ter duas situações, tá? Quando minha perna está para cá. Se o Arthur começar a andar para trás, eu vou fazer um gancho atrás da perna dele e vou completar fazendo um sotogari. Então, quando a gente chega nessa situação, ele começa a se mover, ou porque eu botei a perna para lá, mas às vezes ele migra minha perna para lá, por algum motivo, exatamente. O que eu preciso não deixar fazer, né? Que ele consiga soltar essa mão para ele conseguir levantar. Então essa mão segurando aqui é importante,
tá? E agora eu vou travar meu calcanhar aqui atrás do joelho dele. E aí, de novo, eu tenho duas ações. Se ele andar para trás, aquele ganchinho que eu mostrei do Sotogari, só que ele pode andar para frente. Se ele andar para frente, é para frente, o Harai-Goshi. Então vai ser esse dilema de acordo com a direção que ele anda, tá? Se depois que eu tiver com aquele gancho ele andar para trás, calço o Sotogari. Se ele começar a andar para frente, aí é bem parecido com a situação do Timata. Eu ando para frente e coloco minha perna fazendo uma varredura ali, beleza? Vamos nessa. Perna para fora. Se ele andar para trás, o Sotogari, beleza. O Arthur mesmo faz uma segunda opção agora para frente. São dois Arthurs, né, pô? Vai. O mesmo faz, boa. Agora começa a andar para frente. Boa. É, eu quero que seja lá na linha da canela. Boa, Arthur. Se mirar, pisar no chão é melhor, né? Se você conseguir, sim. Mas assim, nem sempre tu vai conseguir pisar no chão. O cara tá segurando tua perna. Entendeu? Boa, agora sim. Inclusive, o golpe começa a sair muito mais potente.